levita que o povo consultava e fazia os seus holocaustos em cada cidade. Então o rei Ezequias, quando ele assume o reinado dele, ele convoca os levitas para uma reunião. E ele fala: olha, as coisas não estão boas no nosso meio. Olhem o templo do nosso Deus. As portas estavam caindo aos pedaços, elas foram construídas novamente, restauradas, reformadas, e a adoração a Deus havia sido abandonada. Imagine só, a igreja aqui com a porta caindo, a luz cortada pela Enel, e ninguém entra aqui mais cultuar. Por quê? Porque o povo foi viver a vida. O povo foi buscar outros deuses, outros locais de adoração e abandonou o culto ao Senhor. O templo ficou abandonado. Ezequias então chama os sacerdotes e fala assim: olha, vamos entrar, porque está tudo sujo, está tudo imundo, vamos limpar, vamos organizar, vamos purificar, vamos trazer novamente aquilo que havia sido deixado de lado. E aí então ele reúne os levitas e fala para os levitas: primeiro, purifiquem, consagrem, santifiquem, essa é a palavra. Consagrem vocês e o templo. Purifiquem vocês mesmos e o templo. Semana passada falamos da purificação do templo. Hoje vamos falar da purificação do ministério. E enquanto eu pensava nisso, eu falei assim: Senhor, que falar? Como falar de purificação do ministério? E o que vinha à minha mente é que o ministro vem antes do ministério. A consagração do ministério se dá através da consagração do ministro. Por quê? Porque Deus olha antes a pessoa, depois aquilo que ela faz, o cargo que ela ocupa, a função ao qual ela exerce. Primeiro vem a pessoa. Vocês lembram? Deus levou na presença do Senhor Caim e Abel. Cada um deles levaram uma oferta, sim ou não? A Bíblia diz que Deus aceitou a Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Deus antes aceita o ofertante, depois a oferta. Deus primeiro rejeita o ofertante, depois a oferta. O ofertante vem antes da oferta. O ministro vem antes do ministério. Pessoas correm atrás de ministério. O Senhor procura ministros. As pessoas buscam funções e cargos. Deus procura homens e mulheres. Deus não procura títulos. Deus não unge ministérios. Deus não unge cargos. Deus unge homens e mulheres. Deus unge pessoas. São os melhores homens e melhores mulheres que são usados na presença de Deus. Não são os melhores dons. Não são os melhores ministérios. Portanto, Deus quer usar pessoas que são consagradas a eles. Não importa o ministério que você tem. Não importa aquilo que você exerce dentro da casa do Senhor. Então, primeiro, esse texto aqui vai nos ensinar a não ter o coração preso em ministério. Porque Deus não se importa com o nosso ministério. O nosso ministério ele é apenas um meio, apenas uma função. Se Deus tira o ministério, Deus pode fazer igual na nossa vida. Então, antes do ministério vem o ministro. Então, a preocupação, a consagração do ministério é através da consagração dos ministros que servem naquele ministério. O ministério não é consagrado pela pompa que ele tem. O ministério não é consagrado pela quantidade de pessoas que estão ali. O ministério não é consagrado pelo poder financeiro que ele tem. O ministério é consagrado pela consagração dos ministros que servem naquele ministério. Um ministério não é nada se Deus não estiver no meio dele. Porque os ministérios servem para servir e adorar a Deus. Então, de que serve um ministério onde Deus não está presente? O ministério onde não está presente a presença de Deus é um ministério onde os seus ministros servem aos próprios propósitos.
onde os ministros fingem, falam de Deus, usam o nome de Deus, mas há muito tempo a presença de Deus não está mais ali. Porque aquele local se tornou um local de covil de salteadores e ladrões. A presença de Deus se foi. Ou seja, Deus quer ministérios, aonde há ministros consagrados a Ele. E aonde há ministros consagrados, é aí que a presença de Deus se manifesta. Então, consagração de ministério é consagração pessoal, é consagração de ministro, é consagração da nossa vida. Então esse texto aqui, Ezequias fala, vamos reformar a adoração no nosso meio, vamos trazer novamente as boas práticas que agradam a Deus para a nossa vida, vamos nos consagrar, vamos nos separar, vamos nos santificar. Essa é a ideia desse texto. Agora, todo aquele que serve a Deus é ministro. Vocês podem falar assim, pastor, essa palavra de hoje aí é para aqueles que estão aí em cima no púlpito. Será que eu que não venho nem todo domingo para a igreja? Será que eu que não tenho um ministério? Será que eu aqui, eu sou um ministro também? A boa e a má notícia que eu tenho para te dar é que sim. Todos aqueles que estão em Cristo, eles são ministros de Deus. Primeiro texto, 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2. Capítulo de número 2, versículo de número 5. 1 Pedro 2, 5. Amém? Olha só. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ponto, até aqui. Vocês quem? Só o pastor? Todo mundo. Todo mundo. Se você é igreja, se você é um cristão, está dizendo aí, você está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa. Então, se você é um cristão, você é um tijolo espiritual. Imagine que você é um tijolo que está sendo colocado numa construção de um edifício. Então imagine que Deus está construindo um templo, está construindo uma casa, e essa casa é feita por tijolos humanos. Pessoas são as pedras que são colocadas nesse edifício. Então Deus está construindo um templo, construindo uma casa a qual Ele vai habitar. E essa casa está sendo construída por vocês, por nós, por mim e por vocês. Aí ele continua. Uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, primeiro, vocês são pedras e são sacerdócio. Sim ou não? Então, eu preciso provar para vocês, nessa noite, que vocês são sacerdócio de Deus. Tá claro, não está? Então, todos vocês são sacerdotes. E olha aí, sacerdote santo, que oferecem sacrifícios espirituais por meio de Jesus. Aí ele continua, agora versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdócio real, sacerdócio santo, que oferecem sacrifícios espirituais. Então, pastor, agora eu sei que eu sou um sacerdote, agora eu sei que eu sou um ministro, então eu preciso me consagrar, me separar como um ministro, para ser esse sacerdote. Agora, a pergunta é, vocês sabem o que faz um sacerdote? Todo mundo vai sair daqui sabendo hoje quem é um sacerdote. Mas o que tem que fazer um sacerdote, pastor? O que um sacerdote faz? Nem todo o povo de Israel eram sacerdotes. Vocês sabiam disso? Os únicos sacerdotes eram separados por Deus e eles deviam ser da tribo de Levi. Mas nem toda a tribo de Levi era sacerdote. Os sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão. Nem todo levita era da linhagem de Arão. Todo levita era da linhagem de Levi. Mas os sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão. E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que adentravam na presença de Deus com a causa dos homens. E saíam da presença de Deus com a palavra de Deus para os homens. Eles eram a ponte entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. Eles entravam da presença de Deus com um colete sacerdotal. E nos seus ombros tinham cada lado 6 pedras, que representavam 6 tribos de Israel. Eles carregavam nos ombros as tribos e levavam a Deus em oração, em petição, em sacrifício pela tribo. E levava até a tribo a palavra de Deus, o perdão do pecado de Deus. Ou seja, quem eram os sacerdotes? Eram aqueles escolhidos por Deus para ministrarem a Deus o povo. Deus não quis se revelar a todo o povo. Deus não tratava diretamente com todo o povo. O povo vinha até os sacerdotes de Deus, e os sacerdotes de Deus se achegavam a Deus para o povo, pelo povo. Ou seja, hoje toda a igreja é sacerdote, significa que todos nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus, sim ou não? Mas nós adentramos hoje na presença de Deus, e quem é o povo que a gente ministra? Se toda a igreja é sacerdote, quem é o Israel? Quem é o povo? Existe 2 povos. Existe o povo hoje e o povo futuro. O povo de hoje é aquele que não é povo de Deus. Nós, a igreja, somos aqueles que adentramos a presença de Deus e levamos a causa do ímpio, levamos a alma do ímpio, ministramos, somos o canal de Deus para impor as mãos e orar pelas pessoas. E somos a preparação do reino milenar. É aqui que o negócio vai começar a pegar. Porque quando Jesus voltar, nós seremos aqueles que teremos um acesso que nem todos vão ter a Deus. Então nós seremos aqueles que iremos na presença do Senhor e sairemos da presença do Senhor e ministrar a um novo povo. Por quê? Porque Deus vai fazer um novo povo, vai ter um novo céu e uma nova, e a igreja será aqueles que, os sacerdotes de Deus, que vão manifestar, que vão servir, ministrar na presença do Senhor. Até aqui deu para entender? Então, se sabemos que somos ministros, e que o ministro, o sacerdote, qual que é o trabalho dele? É entrar na presença do Senhor. Tem como ser sacerdote e não estar na presença de Deus? Não.
Por quê? Porque o sacerdote, ele tem que ir na presença de Deus. Vocês podem ter dúvida, falar assim, pastor, mas tem um monte de gente aí que é pastor, que é sacerdote e vive na carne, não está na presença de Deus. Ele não está vivendo, não está praticando aquilo que ele é. O que eu quero dizer é que, para ser sacerdote, conforme a Bíblia diz, temos que ir e estar na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a presença do Senhor, ela é boa? Sim ou não? É maravilhosa? É gloriosa? Mas ela mata? Ela é perigosa? E é isso que nós vamos ver hoje. Por isso que eu falei para vocês que era um texto que eu não queria pregar. Mas é importante aprendermos isso na palavra. Abram a Bíblia de vocês em Levítico. Levíticos capítulo de número 10. Amém? Levítico 10. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, e à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Palavra dura, irmãos. Eu confesso para vocês que enquanto eu estava lendo esse texto e meditando nele, eu comecei a chorar. Vocês conseguem imaginar perder 2 filhos, porque Deus derramou fogo, consumiu? Eu tenho uma filha. E o que veio na minha mente é a dor de Arão de ter perdido 2 filhos. E o medo que poderia ter dominado Arão. E não só Arão, mas todo o povo. O medo de pensar da seguinte forma: aonde eu fui me meter? No sentido que, se eu ficar, ele vai matar. E se eu disser que a partir de hoje não quero mais ele, porque eu estou com medo, ele também pode me matar. O que eu farei? E Moisés trouxe uma palavra para Arão. Mas esse texto, o que ele diz aí é o seguinte: aqueles que se aproximarem de mim, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Nós oramos, nós cantamos, e como sacerdotes de Deus, o nosso trabalho é se aproximar do Senhor. Sim ou não? Então o Senhor está dizendo para todo mundo: você é um sacerdote, você vai se aproximar de mim, mas aquele que se aproxima de mim, santo me mostrarei. Santo me mostrarei. Primeiro, vamos entender o contexto. Quem era Nadab, quem era Abiú? Quem lê a primeira vez vai pensar: Nadab e Abiú eram dois pecadores. Eram 2 homens, filhos de Belial, totalmente iníquos. Mas não, Nadab e Abiú eram 2 homens respeitados dentro de Israel. Voltem a Bíblia de vocês em Êxodo 24.
Êxodo 24, versículo 9. Amém? Depois o Senhor disse a Moisés. Opa, eu falei errado? É capítulo 24 de Êxodo, versículo de número 9. Êxodo 24, 9. Diz assim: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Para quem não sabe, aqui no capítulo 20, a glória de Deus manifestou no Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte fumegava, pegava fogo. E o povo ouvia um zunido, um zumbido de trombeta. Vocês têm ideia? Consegue? Imagine, olhe para o pico do olho d'água e vê uma fumaça densa, raios, fogo lá no pico e uma trombeta. Por toda Mairiporã. E o fogo, o pico começando a tremer. A glória de Deus manifestou. E o povo, sabe o que fez? Ficou com medo. E Deus disse para Moisés, Moisés subiu no pico. E aí Moisés estava no caminho, a Bíblia não fala o quanto ele andou, mas Deus falou assim, volta e fala para o povo não subir. O que eu entendo era, Deus sabia que um abençoado ia tentar pôr o pé. Toca Moisés descer e demarcar em volta do monte e fala assim, não passem daqui. Né? Eu não digo em volta, mas ele fez uma demarcação e fala, não passem daqui, porque se vocês passarem, vocês vão morrer, vocês serão consumidos. E aí Moisés sobe, e Deus fala com Moisés, dá as tábuas da aliança, os 12 mandamentos, e depois que Moisés desce, depois ele vai subir novamente na presença do Senhor. Só que dessa vez Deus fala para ele, agora você não vai subir sozinho. Agora você vai subir com Arão, com Nadab, Abiú e 70 anciões. Então imagine todo o povo vendo Arão, Nadab e Abiú subindo do lado de Moisés. É moral, não é? Que moral que eles tinham no meio do povo. Nadab e Abiú cruzaram a linha da segurança e não morreram. E subiram com Moisés o monte. Ou seja, eles se achegaram na presença de Deus, uma distância em que o povo não chegou. Eles se aproximaram mais de Deus do que o povo. Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. E aí, o que acontece? Olha só. Eu não sei vocês, mas esse texto que eu vou ler agora é um dos textos que eu entrei em lágrimas quando eu li. E é um texto que eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu não lembrava desse texto. Ou não tive uma atenção como eu tive hoje. Nadab, Abiú e as 70 autoridades subiram com Moisés, e olha só o que diz o versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Imagine o que eles viram. Há uma versão que diz que eles viram debaixo dos pés de Deus. Eles não viram o rosto, eles viram o estrado dos pés. E o que eles viram era como um mar de safira. Eles viram o céu. E olha só, diz que eles viram e Deus não os matou. Deus está dizendo o seguinte, vocês são meus convidados. Não temam, porque eu os protejo.
A minha santidade não vai fazer nenhum mal para vocês, porque vocês estão consagrados, estão debaixo da minha proteção. Aproveitem esse momento, se deleitem. E a Bíblia diz que eles sentaram e comeram. Às vezes a gente acha que na presença de Deus é consagração, é descer assim, ó, de cara chupada, de tanto passar fome. Está dizendo aqui que eles desceram de barriga cheia, alegres. E eles só comeram, e qual que era a vista deles? O mar de safira, os pés de Deus, o céu aberto. Só que eles ficaram nesse lugar e Deus falou para Moisés: Moisés, aí está meus pés, você vem mais perto. Deixa eles aí e sobe. Essas autoridades ficaram e Moisés subiu. Aí temos aqui então Êxodo 24, Nadab e Abiú eram pouca coisa? Nadab e Abiú eram filhos de Belial, eram homens que não eram respeitados, honrosos e representantes importantes no meio do povo? Eles eram esses homens, eram respeitados, eram honrosos, eram líderes importantes. Eles não eram filhos de Belial, não eram como os filhos de Eli. Vocês lembram dos filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles serviam no templo, eles estupravam, tinham relações com as mulheres que iam lá fazer a adoração, eles roubavam das ofertas, eles eram demônios puros, davam mau testemunho, e eram filhos do sumo sacerdote Eli. Aqui temos Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, mas eles não eram como Nadab e Abiú. Eles eram homens dignos, respeitados, honrosos, que subiram e comeram na presença do Senhor, no monte do Senhor. Mas o que aconteceu lá em Levítico 10? Levítico 10 foi o dia em que Nadab e Abiú fizeram o primeiro sacrifício deles. Era o primeiro dia que eles iriam servir a Deus como sacerdotes. Um dia anterior foi um dia de festa. Eles consagraram e Arão fez toda a preparação e fez todo o trabalho. E olha o capítulo 9 de Levítico. Versículo 18. Está falando de Arão. 9:18. Arão matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos, Nadab e Abiú, levaram-lhe o sangue e ele derramou nos lados do altar. O que está dizendo aqui? Nadab e Abiú eram ajudantes, estavam um dia aqui trabalhando de ajudante. O pai era aquele que estava fazendo e os dois estavam ali servindo, sendo ajudantes. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Ou seja, tudo era feito nos seus mínimos detalhes conforme Moisés tinha ordenado, e Moisés ordenou conforme ele recebeu de Deus. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, ele desceu. Arão desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. A tenda do encontro era o local da manifestação da presença de Deus. Então eles entraram na presença do Senhor e saíram e abençoaram o povo. E aí olha o que aconteceu, versículo 23. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou:
de alegria e prostrou o rosto em terra. Olha só, no capítulo 10 a gente vai ver que saiu fogo da presença do Senhor e também consumiu. Só que esse fogo e esse consumir não trouxe alegria, trouxe choro. No capítulo 9, o fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios que eles levaram. E o povo gritou de alegria quando o fogo do Senhor consumiu o holocausto. Por que que o povo gritou de alegria? Porque eles entenderam que Deus estava alegre, Deus estava feliz, Deus estava contente com o sacrifício que eles ofertaram a Deus. Significa então que eles seriam abençoados, porque Deus estava contente, havia paz com Deus. Então, toda aquela apreensão, por quê? Porque aquela glória que estava lá no monte, que eles tinham medo, agora estava no meio deles. Então toda aquela apreensão se foi quando Deus queimou o sacrifício, e houve alegria. Um dia passou, e agora não é Arão que está à frente, mas é Nadab e Abiú. Fala que Nadab e Abiú pegaram cada um o seu incensário, e eles acenderam um fogo. Acenderam fogo e acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano. Os estudiosos não trazem detalhes desse fogo, desse incenso, mas o que trazem é que houve uma desobediência deles. Deus não aceitou o fogo que eles trouxeram. A Bíblia diz que o fogo que eles usavam era o fogo do altar. O fogo, Deus derramou o fogo e Deus disse: esse fogo arderá continuamente no meio de vocês. Ou seja, era um fogo que veio da presença de Deus, e o que os sacerdotes tinham que fazer era não deixar esse fogo apagar. Mas a origem do fogo não era humana. A origem do fogo era do céu, era um fogo espiritual. Então eles tinham que pegar do fogo do altar e pôr fogo nos seus incensários. Mas a Bíblia diz que eles não pegaram o fogo do altar, mas eles acenderam um fogo. E aí eles entraram com um fogo profano na presença do Senhor. Só que o texto também vai dizer outra coisa. Versículo 9, capítulo 10, versículo 9. Depois, versículo 8 primeiro. Depois Deus disse a Arão, o sumo sacerdote: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. O que outros estudiosos dizem é que eles estavam sob efeito do álcool. Eles beberam e sob efeito do álcool eles puseram fogo estranho e eles morreram. Por isso Deus diz aí no versículo 9, olha, antes de entrar na tenda, todo mundo são. Todo mundo são. Não, ou seja, depois eles poderiam beber o vinho. Eles não poderiam antes de entrar. Ou seja, não deveriam servir na presença do Senhor ébrios, com a mente possessa ou com a mente deturpada ou controlada por nenhum tipo de química. Nenhum tipo de química. Hoje, aqui era bebida, mas não se deve entrar na presença do Senhor bêbado. Não se deve entrar na presença do Senhor com a cabeça cheia de maconha, cheia de cocaína, cheia de remédio para dormir, que tira você. Nada que afete a mente, nada que nos torne ébrios. Porque nós temos que estar na presença do Senhor com a mente limpa, no controle das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa atitude, para que a nossa adoração seja pura e verdadeira. Não seja uma adoração que esteja controlada por nenhum tipo desses, vamos dizer assim, desses efeitos.
Mas pastor, então depois pode? Pode maconha depois? Pode cocaína depois? Não pode. Não pode. Mas a presença do Senhor manifestou. Agora vamos lá para o texto. O que aconteceu? Fala que saiu fogo da presença do Senhor. Primeiro, o fogo não é um fogo comum. Saiu fogo da presença do Senhor. Porque se nós acendermos fogo em alguém, o que o fogo vai consumir? Toda pessoa, não vai? Agora, olha que interessante o versículo de número 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham cá, tire os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Então tinha sobrado alguma coisa do fogo. E eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme tinha ordenado. Eles puxaram por onde? Ou seja, a túnica e a roupa não queimou. Não é? É um fogo que não consumiu as roupas. É um fogo que consumiu os ministros, mas não consumiu a roupa dos ministros. Que fogo diferente, não é? Aí, imagine como ficou Arão, quando Nadab e Abiú caíram mortos. Arão ficou desolado. Aí eu pergunto para você, o que você falaria para Arão? Se os dois filhos dele fossem caírem ali, consumidos por Deus, quais seriam as suas palavras de consolo para Arão? Deixa vocês pensar. A gente teria várias palavras, tentando consolar Arão. Sabe como Moisés consolou Arão? Moisés chegou e falou assim para Arão: foi isso que o Senhor disse. Moisés falou para Arão as palavras de Deus. Moisés não tentou consolar Arão com suas próprias palavras, mas Moisés consolou Arão com as palavras de Deus. Aí ele fala: mas pastor, eu não teria coragem de falar de Deus, porque foi Deus que matou. Como que eu vou consolar a pessoa com as palavras daquele que matou os filhos dele? Mas diz que foi o que Moisés fez. E olha só o que Moisés fez. Moisés falou assim: foi isto que o Senhor disse. Está assim na Bíblia de vocês? Ele lembra o passado. Olha, foi isso que o Senhor nos disse. Essa é a palavra que o Senhor falou. Aí voltem a Bíblia de vocês em Êxodo 29. Acharam? Versículo 4. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar e pegar as vestes. Vista Arão com a túnica, e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão e ponha-lhe o turbante e prenda a cabeça, a coroa sagrada ao turbante. E depois de fazer tudo isso, trazer os filhos, Deus fala para eles que eles seriam santos para o Senhor. Deixa eu achar aqui. Versículo 44. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar
E consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu... Olha só, versículo 46. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles, e o Senhor, o seu Deus. Deus está dizendo, eu vou consagrar vocês, e todos saberão que eu serei o Deus de vocês. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou santificar o meu nome, eu vou me glorificar no meio de vocês, eu vou mostrar que eu sou santo. Então, imagine que eu provei para vocês pela palavra que vocês são sacerdócio real, e que Deus irá santificar o nome dele através de vocês. Ou ele vai santificar através de vocês, ou ele vai santificar em vocês. Mas ele vai se mostrar santo através de todo aquele que se aproxima dele. Então o ponto hoje para nós entendermos e sairmos daqui é: eu sou um sacerdote do Senhor e o meu trabalho é me aproximar do Senhor. Agora, todo aquele que se aproxima dele, ele vai manifestar-se santo. Então, sendo um sacerdote e me aproximando de Deus, a minha vida irá manifestar a santidade de Deus. De uma forma ou de outra. Ou manifestará o quanto Ele é santo através da minha consagração, ou manifestará através do juízo dEle sobre a minha vida. Mas aqueles que se aproximam dEle, Ele vai manifestar que Ele é santo. Agora, o que parece que sai fora nesse momento é que a gente fala assim, mas pastor, isso aí é papo de Antigo Testamento. O senhor está trazendo Levíticos para falar que Deus vai manifestar a santidade dele em juízo na nossa vida? Eu não sou nem da linhagem de Arão, pastor. Quem aqui já orou o Pai Nosso? Ele pode levantar a mão. Está com medo, irmão? Levanta. Quem no Pai Nosso orou assim, santificado? Você é culpado se você orou. Se você orou, santificado seja o teu nome, é o que o texto está dizendo aqui. Manifestarei o meu nome santo. Manifestarei a minha santidade. E como que Deus manifestou a santidade dele? Ele matou Nadab e Abiú. Por quê? Porque Nadab e Abiú fizeram algo que não glorifica a Deus, desobedeceram a Deus, trouxeram um fogo estranho. Ou seja, para manifestar, para se consagrar a Deus, temos que andar na linha, temos que fazer conforme as ordenanças, conforme a palavra de Deus. É assim que se entra na presença de Deus. Olha só, essa questão de manifestar a santidade de Deus. Abram a Bíblia de vocês em Ezequiel. Ezequiel 28, primeiro. Ezequiel, capítulo de número 28. Não, desculpa, irmãos, é 22. Acharam? Versículo de número 8. Opa, eu estou no versículo, capítulo errado. Espera aí, irmãos, é mais fácil. Deixa eu pegar aqui que eu anotei.
Peço desculpa, irmãos, para vocês, mas é muito importante esse texto. (28, 22), desculpa. Ezequiel 28, 22. Diz assim: e diga assim o soberano, o Senhor: estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-la e mostrar-me santo no teu meio. Sidom era uma cidade ímpia, e Deus está falando o seguinte: eu manifestarei a minha glória, e todos saberão. Então Deus irá manifestar a glória dele, e a glória dele será um evangelismo, será um anúncio. Todos saberão o quê? Que ele é um Deus santo. Eu me mostrarei santo. Capítulo agora 38. Capítulo 38, versículo de número 16. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo, por meio de você, diante dos olhos delas. Deus vai trazer nos últimos dias uma nação, um povo chamado Gog. E esse povo irá se levantar contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus. E esse povo é um enxame, é um número incontável, é um exército poderoso aos olhos humanos. Mas Deus irá manifestar a glória dele. E todos temerão e tremerão quando Deus derrubar esse poderoso exército chamado Gog. E Deus disse que quando ele fizer essa manifestação, o povo não vai ver o poder de Deus, não vai ver a glória de Deus, mas vai ver a santidade de Deus. Deus, quando ele fala de manifestar a glória, ele fala de manifestar a santidade. Me mostrarei santo, me manifestarei santo. Então nós, os sacerdotes, somos aqueles ao qual Deus manifesta a santidade dele. A santidade dele. Nesse livro, onde eu fiz essa anotação aqui, tem um livro que eu estudei, e eu gostaria de ler para vocês o que ele fala. Eu gostaria de encerrar com essa noção aqui. Ele diz assim: à vista disso, quando Moisés disse que Deus seria santificado naqueles que se achegarem a ele, era como se ele tivesse dito: Arão, embora eu reconheça que hoje a mão de Deus pesou sobre ti, convém que você se submeta a Deus. Convém que Deus seja glorificado, não importa o que aconteça contigo. Tu és precioso para Deus, mas o nome de Deus é mais precioso para Ele do que tu. Não importa como tenha sido a vida dos teus filhos, convém que Deus seja honrado e o seu nome santificado, não importa o que aconteça aos teus filhos ou ao teu bem-estar. Por isso, aquieta o teu coração, tiveste uma grande perda e sobre ti veio grande aflição, mas Deus recebeu glória, Deus glorificou a si mesmo. Já pensou, irmãos? Arão pensar o seguinte: a palavra que acalma o meu luto é saber que o meu Deus foi glorificado na morte dos meus filhos.
o povo de Israel irá temer mais a Deus a partir da morte dos meus filhos do que eles temiam enquanto meus filhos estavam vivos. Porque quando Deus consumiu os meus filhos, abaixou um temor santo no meio do povo, e Deus foi glorificado. Esse é o nível que um sacerdote entrega no altar. Senhor, se é para o Senhor ser glorificado através da morte de um filho meu, ele é teu. Se é para o Senhor ser glorificado através da morte de um sonho meu, ele é teu. Porque tudo que o sacerdote faz é para a glória de Deus, para manifestar a santidade de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? É que a Bíblia diz que Arão ficou em silêncio, não é? A gente pode entender o seguinte, que Arão guardou aquilo, mas por dentro ficou, né? Arão ficou quieto quando Moisés falou, mas por dentro ficou matutando, ficou nervoso, ficou ofendido. Mas não é o que a Bíblia diz. Sabe por quê? A palavra que diz que Arão ficou em silêncio, é a mesma palavra usada no hebraico quando diz que Josué saiu para a luta e ele orou a Deus e pediu que o sol parasse para que ele enfrentasse os inimigos. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Josué e o sol parou. A mesma palavra que é usada que o sol parou, diz que o coração de Arão parou. O mesmo Deus que aquietou o sol, é o Deus que aquietou o coração de Arão. As palavras de Moisés trouxeram quietude. O coração de Arão deixou de ficar ansioso, nervoso. Ele parou, entendeu. Deus foi glorificado. Deus disse que Ele mostraria o nome santo dEle. Então, ou nós manifestamos através da nossa conduta, ou Ele vai manifestar em nós através dos juízos. Mas aquele que se aproxima de Deus, Ele vai manifestar a santidade dEle. Senhor,